Presidente, a mesa e todos os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Quero ler convosco um texto bíblico no livro do profeta Isaías, capítulo de número 38. Apenas alguns versículos bíblicos. Quero agradecer a Deus mais uma vez pela vida do nosso pastor presidente, pela oportunidade de poder servir ao nosso ministério. Isaías, capítulo de número 38. 5 versículos bíblicos. Nos diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi tua oração, e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém? Pode tomar vosso assento, meus irmãos. Muito obrigado. Meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada nos diz que após a morte do rei Salomão, o Reino Unido de Israel vai se dividir em dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, a saber, formado pelas 10 tribos e a capital Samaria, Ruben, Levi, Simeão, Zebulon, Isacar, Azer, Dan, Naftali, Manassés e Efraim formaram o Reino do Norte. E o Reino do Sul, formado por Judá, Benjamim, a capital era Jerusalém. O Reino do Norte, por sua vez, do ano 931 a.C. a 586, ele vai somar 350 anos. E esses 350 anos da história dos reis de Judá, passam-se 19 dinastias, e todas elas davídicas, apenas uma rainha. 11 profetas estiveram durante esse período de 350 anos do Reino do Sul de Judá. A Bíblia Sagrada diz-nos que esses 350 anos são considerados como um avivamento e degeneração, ou poderia chamarmos da idade áurea da profecia, onde Deus, pela sua infinita misericórdia, levanta 11 profetas para sempre colocar o Reino do Sul, Judá, no caminho. Todas as vezes que o reino cocheava em dois pensamentos, Deus levantava um profeta para colocá-los no caminho. E a palavra que sempre esteve na boca dos profetas, Isaías, Miqueias, que é contemporâneo da mesma época, é: voltem a Deus, se aproximem novamente de Deus. Não cocheiem dois pensamentos, não dá para servir a dois senhores. E todas as vezes que o profeta, usado por Deus, chamava o Reino do Sul ao arrependimento, e de todo o coração eles se arrependiam, voltavam para Deus, Deus marcava aquele período com um avivamento.
Mas esses 350 anos do Reino do Sul também é conhecido por uma gangorra espiritual. Outrora a fé estava lá em cima, outrora lá embaixo. Sendo assim, Deus permitia algumas opressões, algumas situações, porque Deus tinha algo muito importante com o Reino do Sul, especialmente com Judá, com a tribo de Judá. E aí, quando nós vamos observar que os 19 reis que passaram dentro deste período, os 19 monarcas que passaram durante este período de 350 anos do reinado do sul, nós vamos encontrar uma profecia, ou várias profecias veteroneotestamentárias, falando a respeito que a tribo de Judá não podia andar de qualquer jeito ou de qualquer maneira, porque era a tribo pelo qual o Messias viria, pelo tronco davídico, pela vida do rei Davi, pela qual Deus havia feito a ele uma promessa. E aí o profeta Isaías, no capítulo de número 9, vai falar para nós a respeito disso. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, porque ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além de Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma glória, uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste esse povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti como se repartem os despojos. Por quê? Porque um menino se nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aí o versículo 7 diz: do incremento deste principado, do reino de Davi, não terá fim. Não terá fim. Mas para quê? Nós possamos entender essa noite, esses versículos bíblicos aqui que nós lemos, eu preciso voltar um pouquinho no ano 740. E no ano 740, quem está sentado no trono é o rei Uzias, ainda jovem, sobre o olhar de muita desconfiança, mas é ele que está sentado no trono. E a Bíblia diz que o seu reinado vai ser um reinado longínquo, 55 anos de reinado de Uzias. Uzias faz o reino do sul prosperar, avançar as fronteiras geográficas. Uzias faz o reino certamente viver um período de prosperidade, um período de aproximação como ainda não havia vivido. Mas a Bíblia Sagrada diz que o rei Uzias, que começou bem, terminou mal. Porque não basta apenas começar bem, é necessário terminar bem também. Mas Uzias encheu o coração de egolatria. E passou-se agora a se auto-idolatrar. E um dia ele mesmo achou que tinha o direito e o dever de entrar no lugar santo e oferecer sacrifício, de oferecer incenso no altar. Mesmo que sacerdote, acompanhado de mais 80 auxiliares, tenta impedir Uzias resiste o sacerdote. Inicia-se o processo de queimar incenso no altar. Mas, como Deus é Deus, e só poderia ser do tronco de Arão para oferecer esse sacrifício, Deus vai ferir Uzias de lepra na testa. E quando o sacerdote olha e vê que Uzias está leproso, imediatamente eles correm, tiram Uzias de dentro do templo. Não vão levar a um leprosário, vão levar a um anexo próximo ao palácio, aonde Uzias vai ficar leproso até o dia da sua morte. Mas, antes de morrer, o trono fica vazio por 15 anos. 15 anos o trono do Reino do Sul fica sem a figura de um líder, sem a figura
de um monarca. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que esses 15 anos, sem a figura desse monarca, liderando o seu exército, ajudando, trazendo adoração ao serviço levítico e também sacerdotal. A Bíblia diz que o Reino do Sul, mais uma vez, declina espiritualmente. E começam os questionamentos: como é que vai ser? O que vai acontecer conosco? Pior não vai ficar do jeito que está. Será o que Deus vai fazer conosco? Aí a Bíblia Sagrada nos diz, missionária Cristina, que o profeta Isaías vai entrar no templo. E quando ele entra no templo, capítulo de número 6, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Isaías estava dizendo: ainda que nós estamos cheios de questionamento e dúvidas acerca deste reino, Deus me deu uma visão, uma revelação, é esta: que o trono está ocupado, que ele está sentado no trono, significa que ele está no controle, ele está no comando de todas as coisas. E aí ele vai dizer: e existe um ponto de contato para nós. O quê? O seu séquito, a sua orla, o manto. Enchia o templo, ou seja, Deus está lá em cima nos céus, e o seu manto, o seu séquito, enchia o templo embaixo, dizendo para nós: ei, vocês que estão aí embaixo, o ponto de contato está aí. Toca no manto, toca na orla e recebe a cura, o livramento que vem de Deus. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que realmente o rei Uzias morre, porque quem era corregente do seu reino era seu filho Jotão, que não podia assumir o trono, porque o pai ainda estava vivo, porém leproso. Ele não podia assumir o trono. Mas agora o pai morre e Jotão assume o trono. Vai fazer o que é reto aos olhos do Senhor, em partes. Porque os altos, que ainda o povo de Judá oferecia sacrifício a Baal, Baal-Berite, a Moloque, Astarote, ainda estava de pé. As únicas coisas que ele fez foi edificar a porta principal de Jerusalém. Aí vem o profeta Miqueias, no capítulo de número 6, e vai dizer: esse povo se aproxima de mim. Esse povo se aproxima de mim, e com as suas bocas e lábios me honram, mas o coração está longe de mim. Sem temor para comigo consiste em mandamentos humanos. E Deus não recebe nada da boca para fora. Nada da boca para fora Deus recebe. Tem que ser de coração, tem que ser de corpo, alma e espírito. A Bíblia Sagrada nos diz que Jotão morre no Senhor. Levanta-se agora Acás. Acás diz: eu vou seguir os passos do meu pai, que foi fiel a Deus, serviu a Deus, e eu vou servir também. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que no primeiro ano do reinado de Acás, ele recebeu a visita do rei de Israel, chamado Peca, e também a visita de Rezim, rei sírio. E quando ele recebe esses dois reis, ele ouve de ambos uma proposta. E qual era a proposta? Vamos se unir, vamos fazer um pacto, uma aliança. Vamos estar os três juntos contra qualquer reino que se levantar. Faz conosco, acaso, uma aliança. E Acás vai dizer: não, não vou fazer aliança, coisíssima nenhuma. Eu vou confiar no Deus do meu pai. Não vou fazer aliança. Peca, rei de Israel, e Rezim,
triste, chateado com aquela situação, resolve sitiar o reino do sul, cercar, invadir o reino do sul. Morre nesse sítio pelos próprios irmãos, reino do norte, e os sírios. Morre 120.000 soldados. 200.005 mulheres são levadas com crianças cativas, ao ponto de Acás ficar totalmente desolado. Isaías capítulo 7, versículo 2, a Bíblia diz que o coração de Acás estava agitado como se agita as árvores do bosque. Totalmente desolado por confiar em Deus e perder 120.000 homens, 200.005 mulheres com criança. Ele fica totalmente incrédulo, totalmente entregue àquela situação. Aí Deus levanta Isaías e pega na mão do seu filho mais jovem, chamado Sear-Jazube, vai até o palácio e diz o seguinte a Acás: diga a ele que eu permiti a morte desses 120.000 soldados, porque eles não estavam com o coração em Judá. Eu permiti que as mulheres fossem levadas cativas junto com essas crianças, porque o coração delas também não estava em vossos esposos e também não estava em Judá. Eu permiti. Mas faz o seguinte, já que você está aí todo triste, todo moribundo, por causa dessa batalha que foi perdida, pede-me um sinal que eu vou te dar, que eu sou contigo. Pede um sinal. Ou olha para o menino aqui, porque o nome dele tem um significado. Está na mão do pai, entrando no palácio. Sear-Jazube, um resto volverá. Pede um sinal. Aí a casa diz: não vou pedir sinal coisíssima nenhuma. Não quero saber de sinal. Coração incrédulo, endurecido. Não vou pedir sinal. Isaías sai do palácio e Acás vai procurar o rei assírio, Tiglat-Pileser, e vai fazer com ele uma aliança, enviando uma carruagem com ouro, prata, sal, mel, farinha, e dizendo: me protege aqui, Tiglat, que da onde saiu isso, tem mais para te dar. Tirou a maioria da casa do Senhor para entregar nas mãos do inimigo, atrás de uma proteção. De uma proteção. O rei assírio Tiglat-Pileser recebe e diz: vou te proteger com certeza. Só que vocês vão ficar um reino vassalo. Vão pagar tributo, tem problema não. Como assim? Vai pagar aluguel tendo casa própria? É. Vou pagar aluguel. E aí no segundo mês que ele resolveu levar essa oferta ao rei Tiglat-Pileser, que estava na Síria, ele vai observar e vai ver um altar lavrado de pedras esculpidas. Ele vai ficar maravilhado com aquele altar. Vai copiar e vai dizer: quero um desse em Jerusalém. Envia cópias deste altar ao sacerdote Uzias. Diz: constrói um desse, que quando eu voltar, eu vou dar diretriz aonde esse altar vai ficar. Quando ele retorna da viagem, chega em Jerusalém, o altar já estava pronto, diz a Bíblia. Você pode acompanhar isso em 2 Reis capítulo 18, em 2 Crônicas e também no livro de Isaías 36. Quando ele chega, o altar já está pronto. Aí ele entra no templo e diz: aonde é que está o altar do holocausto? Holocausto significa oferta totalmente queimada. Onde está? Está aqui.
Está mais de 300 anos no nosso meio. Esse altar aqui que é o altar de Deus. De madeira de acácia, revestido. Não tem parecer, não tem formosura. Mas foi o que Deus mandou Moisés construir. Deixa ele aí. O rei, não. Substitui este altar. E coloca este meu altar aqui, ó, de pedras lavradas. Sacerdote disse, isso aí não, rei, é insanidade, está escrito em Deuteronômio. Deus não gosta, Deus não quer, coloca este. Pega o de Deus, coloca de lado e coloca o meu altar a partir de agora. O meu altar a partir de agora. E o de Deus, coloca de lado, coloca ele de escanteio, virado para a banda do Oriente. Se precisar, a gente usa. Mas nós vamos usar esse aqui agora. Todo sacrifício vai ser feito nele. Rei, todo sacrifício faz no meu altar. Faz no meu altar. A Bíblia Sagrada diz que a casa agora vai levar o reino do sul a passos largos em busca de modernidade, distanciando de Deus o coração a cada momento, a cada instante. Levantou no alto dos boxes e diz, sacrificam lá também. A partir de hoje, ninguém precisa trazer a melhor oferta, ninguém precisa trazer um animal sem mancha, sem bicho, pode trazer de qualquer jeito e pôr nesse altar aqui. Levitas não ensaiam mais. Sacerdotes vão trabalhar. Não vão ser mantidos mais pelas ofertas que virão. A parte maior vai ficar para mim, o que restar para vocês. Então vocês vão ter que trabalhar para se autossustentar. Levitas, a partir de hoje não quero ver mão levantada para adorar. Não quero ver ninguém cantando e louvando, salmodiando em alta voz. Chega. Fecha também o templo, fecha a casa. O que morrer na batalha, coloca aí dentro, em memória. Mas fecha a casa, fecha o templo. Não quero mais ver oração 3 vezes ao dia, não quero ver mais ninguém ensaiando, salmodiando, não quero ver. Acabou isso aqui agora. E a Bíblia Sagrada diz que Judá vai ao ápice da apostasia e da morte espiritual. Olha até onde Deus permitiu. Olha até onde Deus permitiu. Agora Deus, que está no controle, arranca a casa do controle. E quem assume o trono é o rei Ezequias. Ezequias assume o reino com essas condições espirituais. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ele reúne todos na praça de Jerusalém e diz, olha, nós vamos ter que mudar as coisas aqui. Do jeito que está, não vai dar. E nós vamos começar pela casa do Senhor. Pela casa do Senhor, vamos abrir ela. Vamos abrir novamente a casa do Senhor. 16 dias foram necessários para fazer a faxina, está na Bíblia. 16 dias para tirar toda a sujeira da casa de Deus que a casa havia colocado. 16 dias. Ele chama os levitas e diz, olha, vocês vão santificar a vossa vida e vão oferecer sacrifício primeiro para a vida de vocês. Depois vocês vão fazer alguma coisa para Deus. Mas primeiro se santifica, porque as coisas de Deus não é de qualquer jeito e nem de qualquer maneira. Oferece sacrifício primeiro pela vida de vocês. E depois nós vamos oferecer coletivo para que Deus possa nos perdoar. E para que a presença dele continue conosco. Sacerdote, levitas, entenderam a proposta do rei.
que derrubou os altares, tanto embaixo como em cima, até os dias atuais. A nação ainda queimava incenso pelaquela serpente, Neuxa, que foi levantada no deserto. Ele tirou tudo, aboliu toda a idolatria e diz: a partir de hoje, só vamos adorar e servir a Deus. A Deus. Quem quiser ficar, fica. Quem não quiser, pode ir embora de Judá. Mas aqui só vai adorar e servir a Deus. E tem mais. Ninguém vai louvar a Deus aqui com a boca amordaçada. Ninguém vai ficar com os braços amarrados, não. Tem mais. Ninguém traga nenhuma oferta, seja efa de farinha, seja um animal. Ninguém traga nada bichado aqui, porque para Deus é o melhor que nós precisamos dar. O melhor. O reino entende isso e começa a andar da maneira que Deus deseja. Da maneira que Deus colocou na mão, no coração, na vida do rei Ezequias. O reino passa agora a estar diferente. Os levitas adorando como sempre. A adoração genuína. A exclusividade passa a ser de Deus. Aí ele abriu o templo, abriu. Qual é a primeira coisa que vai tirar de lá, rei? Tira o altar de Acás lá de dentro. Tira esse altar de Acás, de pedras lavradas. Tira esse altar daqui de dentro. É altar quebrado. Está rachado, não presta. Deus não quer. Tira esse altar daqui de dentro. Jogue lá para fora. Rei, tem cadáveres, tem gente que morreu aqui na batalha e ele colocou aqui dentro para honrar. Não, tira também. Aqui dentro não é lugar de morto, aqui dentro é lugar de pessoas vivas. Ainda que tenha feito alguma coisa pelo reino, a gente sepulta e deixa com honra. Mas aqui é lugar de gente viva para adorar a Deus. Nada de morto, nada de pessoas mortas aqui. Limpa tudo. Limpa tudo. Agora ele chama os sacerdotes e os levitas e diz: pedem a oferta agora para o povo. Pede para o povo trazer a oferta. E quando eles trouxerem, ofertam a Deus neste altar aqui, ó, de madeira de acácia, revestido. 4 chifres, argola, varão do lado. Coloca aqui. É nesse altar. Sacerdote, coloca a mão na cabeça do cordeiro. Oferece a Deus o melhor. Enquanto os levitas, aquilo que Davi ensinou, a Asaf, a Geduntum, a Kenani, assim, vai adorar assim. Vão adorar a Deus assim. E se Ele se agradar, nós vamos continuar fazendo isso. Agora vai ser na casa de vocês. Começamos na casa de Deus, agora vai ser na casa de vocês. Porque dentro da casa de vocês ainda tem ídolos dentro de guarda-roupa, ainda tem nichos dentro da casa. Tire tudo dentro da casa de vocês. Não dá para ter 2 termos, não dá para coxear, tire. E assim Ezequias promoveu uma grande reforma. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando o reino de Judá estava caminhando para continuar buscando o avivamento e a presença de Deus, Tiglat-Pileser, que recebia os impostos, e parou de receber os impostos,
enviou Senaqueribe dizendo, ó, vai lá e amedronta este povo. Leva uma carta, não uma só, mas 3. E escreve na língua deles, não escreve na nossa em siriaco, escreve na língua deles. E amedronta eles, dizendo que confiança é esta? Que confiança é essa que Ezequias está incitando vocês a ter? No Deus de vocês. Eu vou entrar aí, hein? Vou invadir. Vou cortar o aqueduto que fornece água. Vocês vão beber urina. Vocês vão se alimentar de fezes. Dê uma olhada para as outras nações que eu fiz. Vou fazer igual. Aí Deus levanta Isaías, vai até o rei e diz assim, vai não. Não vai não. Deus está dizendo, segura aí. Porque ele não vai fazer isso. Segura aí que Deus vai dar livramento. Aí Isaías diz, fique tranquilo que neste ano que ele sitiou, cercou, vocês não conseguiram semear, mas vocês vão colher e vão comer. Ninguém vai morrer de fome não. Deus vai mudar o curso da natureza, ainda que vocês não jogaram semente, vai brotar, vai dar fruto e vocês vão comer. Ezequias, um rei que andou com Isaías, com Miqueias, vai fazer exatamente o que Deus mandou através da boca do profeta. Mas a carta, rei, tem 3 fórmulas de respondê-la. O que o senhor vai fazer? Vai responder a primeira questão, enviando carta também, dizendo, olha, o melhor guerreiro de vocês contra o nosso. Lembram dos filisteus? O melhor guerreiro, o que ficar vivo, vai reinar sobre o outro. É essa a resposta, rei? Não, não vou dar essa resposta. Um exército contra o outro? Também não. O senhor vai responder então que vai aceitar a afronta, a guerra, e vai marchar contra eles? Também não. O que o senhor vai fazer então? Me dê aqui a carta. Me dê aqui. Eu não vou responder, mas sei quem tem resposta. Sei quem vai dar resposta. Eu sei quem vai dar resposta. Pegou a carta, entrou aonde? No templo. E apresentou a quem? A Deus. Olha aqui Deus afronta. Olha aqui Deus afronta. Olha aqui Deus afronta. Olha aqui Deus afronta. Aí o Espírito Santo me autoriza a dizer, não há afronta que dure para sempre. Não há. Resista aí, resista a afronta. Resista a afronta, porque Deus vai dar livramento. Deus vai dar livramento. Não tem afronta que dure para sempre. O livramento vai vir da parte do Eterno. O livramento vai vir do alto. Não precisa abrir a boca, não precisa responder mensagem, não precisa ligar. Apenas apresente a Deus, porque quando você cala, Ele fala no seu lugar. Ele fala no seu lugar. Ele fala. E quando Ele fala é tremendo, pastor. Quando Ele fala é tremendo. Quando Ele fala, o mortal tem que se calar para ouvir a sua voz. A voz dele é inconfundível. Mas eu vou dar um fim nessa afronta. Todos sabem o desfecho. Pela apresentação dessa carta, Deus enviou um anjo e matou 185 mil. Matou? Matou. 185 mil.
Se for preciso, vai morrer gente. Vai morrer gente, mas o altar não vai ficar quebrado. O altar de Acás não vai permanecer. O altar de Acás não vai permanecer. Se for preciso, ele vai matar gente. Mas o altar dele ninguém vai trocar. A gente vê por aí esses altares quebrados, que consagra, que julga pela aparência, pela condição financeira, mas aqui não, aqui é diferente. Aí tem gente que quer fazer comparação. Você não está vendo lá a festona? Olha lá quantos cantores, quantos pregadores de nome. Olha lá, tudo altar quebrado, altar de Acás. Mas aqui não, aqui tem um altar que há 300 anos Deus escolheu. 300 anos Deus escolheu, disse, é este aí, é este altar aí, é este altar aí. Pode colocar a gordura em cima, o sangue em cima, o animal em cima, e pode oferecer que eu recebo, eu recebo. E tem altar quebrado, tem altar trincado aqui, tem altar trincado. Tem altar trincado, não adianta disfarçar quando a profecia vem, aí quer levantar a mão, quer fingir que está. Não adianta, porque ele sabe que tem, ele sabe que tem. Ele sabe que tem, ele sabe que tem, ele sabe que tem. Ou conserta ou vai descer, ou conserta ou vai descer. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus foi com Ezequias. A nação entrou em outro nível espiritual. A morte espiritual foi embora. A apostasia foi embora. Agora a nação vivia uma vida espiritual no ápice. E é justamente quando a vida espiritual está no ápice que vem as propostas de Acás, que vem as afrontas. E quantos não têm abaixado a cabeça e a guarda dizendo, perdemos uma guerra, morreu 120 mil soldados valentes que estavam do nosso lado, se morreu porque não estava do lado, se Deus permitiu que morresse, não estava do lado. Agora a Bíblia Sagrada nos diz que Ezequias vai levar o reino do sul no ápice da vida espiritual. Só que Ezequias também se ensoberbece. Também passa a se achar que ele é intocável. Também se acha que ele é o único. Ah, o pastor não vai me tirar não, o presidente não vai me tirar não. Vai por quem? Vai me tirar não, vai por quem? Não tem. Vou continuar e vou ficar, o altar tá, vou continuar, vai tirar não. Aí o que está sentado lá em cima, o Todo-Poderoso, permitiu estourar uma úlcera, uma chaga, que ninguém conseguia ficar perto de Ezequias. Coloca Ezequias numa cama, e ele fica ansioso com a presença do profeta. Certamente o profeta vai ver tudo que eu já fiz em prol do reino e vai trazer para mim uma palavra favorável. Porque o que importa não é o jeito de fazer, não é a fórmula de fazer, mas sim fazer. Pede ao profeta vir no quarto. Pede para o profeta vir visitar. Lá vai o profeta.
Chegou, encontrou Ezequias naquela situação, e lá vem a palavra de sentença: coloca em ordem a sua casa. A etimologia da palavra casa aqui tem várias variantes. Uma delas você vai encontrar em Gênesis, Deus dizendo a Noé, o que o pastor pregou, o pastor Flávio, dizendo a Noé: entra tu e a tua casa dentro da arca. Você vai encontrar o salmista dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, edifício, paredes. Você vai encontrar Josué 24 dizendo: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tudo que tem dentro de casa vai servir a Deus. A palavra do profeta: põe em ordem tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Aí Ezequias faz uma oração, deitado na cama, enfermo, ora, chora, vira para a parede e começa a dizer: Deus, lembra, eu derrubei os altares, eu edifiquei novamente o sacerdócio, os levitas do tronco de Arão, lembra, Deus, a casa que estava fechada, o altar, lembra, Deus, como se Deus esquecesse. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Está pensando que aquilo que a gente faz para Deus, não, eu tenho crédito lá, eu não tenho nada. Deus não fica devendo nada para a gente, é a gente que está devendo a Ele ainda. Lembra o que eu fiz? Aí o profeta não tinha nem saído ainda. Volta lá, Isaías. Volta lá. E diz para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos. 15 anos. 15 anos. Volta lá. Isaías voltou, entregou o decreto. O rei se curou. E quando o rei se cura daquela enfermidade, ele vai dar uma festa, ele dá um banquete. Convida as províncias. Na festa, alegre do jeito que ele está. Conhece sua esposa. Ela dá à luz a um menino. Ele coloca o nome de Manassés, que significa esquecimento. Esquecimento. Continuou reinando e esqueceu que o tempo passou os 15 anos. Os 15 anos que Deus deu foram embora. Manassés assume no lugar de Ezequias. Vai reinar 55 anos e vai fazer pior do que os demais. É ele o responsável em matar Isaías. É Manassés. É Manassés. Porque hoje, nós não temos mais o profeta no ofício de Nabi, porta-voz, arauto. Hoje é o dom de profecia. E quantos estão querendo extinguir este dom? Quantos estão querendo matar os que ainda têm coragem de profetizar a vontade soberana de Deus? Mas o que Deus me autoriza a dizer aqui essa noite, porque quando você analisa a palavra, ela vai dizer: olha, quando não há profecia, a igreja, e muitos altares nossos, que profeta não tem vez mais, porque tem alguém com o trono, com o altar de Acás, e com medo de Deus usar e falar e revelar.
Mas Deus me autoriza a dizer aqui essa noite, 15 dias. 15 dias. É o período do arrependimento. 15 dias para ligar e adentrar o gabinete. 15 dias. Na Arábia Forgiomonte. 15 dias. Quemanto. Alai conde forgiolabria. 15 dias para consertar. Porque senão vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai descer, vai descer. Para saber que Ele está no controle, Ele está no comando, Ele manda, Ele opera, Ele faz. 15 dias. 15 dias. 15 dias. Pode ligar, pode vir. E não vem sozinho não. Não venha sozinho não. Pode pegar na mão da varoa, pode vir. Porque depois é o pastor presidente, é a presidência, é o ministério. E não é nada disso. Às vezes a mulher nem sabe. 15 dias. Coloque em ordem, 15 dias. Eu passei mal hoje aqui o dia inteiro. Fiquei lá fora andando. Alguns irmãos passavam ali fora e não sabiam o que eu estava fazendo lá. Eu falei, Deus, essa daí não, pelo amor de Deus, Senhor. Aí deixa eu falar outra, pai, essa não. Fala o que eu estou mandando. Aí passou a missionária aqui, estava ali. Passou o cantor Val lá, eu estava ali. E Deus, diga à minha igreja, 15 dias, eu vou varrer os altares de Acás. 15 dias, eu vou arrancar. E se não se arrepender, vai descer a sepultura. Não desceu ainda porque a minha igreja clamou. E eu tive misericórdia. Assim como tive misericórdia de Judá. Que todas as vezes que os profetas chamavam ao arrependimento, eles se arrependiam. Porque Deus não resiste um coração quebrantado e contrito. Mas todas as vezes que se arrependeram, Deus trouxe o avivamento após. Mas esta é a palavra. 15 dias. E os altares de Acás. Porque honra não é honrar só na frente, é nas costas também, é distante também, é longe também. Honrar só na frente não. 15 dias. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.